Olá, amigos, tudo bem com vocês? Nós vamos, mais uma vez, compartilharmos juntos da nossa querida palavra. Você que é do YouTube, eu já peço o seu joinha, tá? Se você já é inscrito, compartilhe também. Se você ainda não é inscrito, eu peço para você se inscrever, tá? Para você se inscrever e compartilhar, né? Enfim, às vezes tem pessoas que assistem, mas ela não se inscreve, né? Ela não compartilha, mas eu gostaria de pedir que, se você puder, né? Você que gosta de assistir os vídeos, que você possa compartilhar, se inscrever, tá? Para que o YouTube ele possa levar para mais pessoas, né? Esse conteúdo, para que o evangelho seja pregado através desse canal, tá? Agora, você que vai me assistir das outras plataformas, que Deus possa abençoar você também, segundo a vontade dele, tá? Que você possa também compartilhar, tá bom? E hoje eu vou estar falando sobre algo que tem acontecido muito hoje, nos dias de hoje, né? O título da mensagem até não... vou falar sobre ansiedade, né? O título hoje é Não Seja Dominado pela Ansiedade, tá bom? Você possa, se quiser, anotar. E hoje, meu amigo e minha amiga, o que mais as pessoas elas têm sido dominadas por esse sentimento. A ansiedade, ela é um sentimento humano, tá? Assim como todos os nossos sentimentos, o ser humano ele é feito, né, de sentimentos. A gente tem sentimentos, a gente sorri, a gente fica triste, a gente, às vezes, o medo bate, né? Aquela pessoa que fala que não tem medo de nada, ela já mentiu, porque tem, é um sentimento humano, né? A tristeza, a alegria, né? Ou seja, nós temos sentimentos, e a ansiedade é um, né? É um sentimento humano que a gente tem que aprender a dominar sobre ela. Porque se a gente não dominar sobre ela, o que vai acontecer? O diabo ele vai se aproveitar e vai agir por trás disso. Assim como todos os nossos sentimentos, né? A gente fica nervoso, a gente fica indignado com algumas coisas. É que nem a Bíblia conta a história de Caim e Abel, né? Que o Caim, ele viu que Deus aceitou a oferta do seu irmão. O Caim ele foi tomado de raiva, de inveja. E Deus havia alertado Caim e havia dito para ele, né? Esse desejo é seu e você deve dominar sobre ele. Ou seja, todos os nossos sentimentos nós temos que aprender a dominar. E o Espírito Santo nos dá força para isso. A Bíblia diz que Deus nos deu esse Espírito. Um dos frutos, aliás, o que faz parte do fruto do Espírito é o domínio próprio, né? É o domínio próprio. O que faz parte da pessoa que tem o Espírito Santo é agir por equilíbrio, com equilíbrio, né? É algo que o Espírito Santo faz parte do fruto dele. Ele nos dá condições para isso, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem um medo exagerado, o diabo se aproveita dele e isso vira o quê? Síndrome do pânico. A pessoa acha que todo mundo está perseguindo ela, que todo mundo vai matar ela. Da mesma maneira, a tristeza, a angústia. Por que existe a depressão? A depressão é um excesso de tristeza, é um excesso de angústia. Que a pessoa se deixa dominar por aquilo, o diabo se aproveita para fazer sua obra cruel, aonde vira, né, a depressão, a ira também, a raiva também. Às vezes tem pessoas que ela é tão tomada de ira, de raiva, em determinados momentos da vida dela, que ela comete até besteira. Às vezes o marido fica sabendo que a mulher traiu, e às vezes o marido nem bandido é, nem criminoso é, mas ele passa a se tornar, por quê?
deixou-se levar pela ira, pela raiva, né? E acabou agindo sem pensar. Então, nós que somos de Deus, nós temos o equilíbrio. O Espírito Santo nos dá essa condição. Inclusive quando se trata de ansiedade. E às vezes hoje nós vemos muitas pessoas que são inquietas. Às vezes nos cultos mesmo, pessoas que ela não para quieta no culto, na reunião. Pessoas que viram e mexem, o celular toca, ela sai no meio da palavra. Às vezes Deus está usando do pregador lá, da pregadora lá para dar uma palavra. E às vezes a pessoa sai no meio da palavra por causa da ansiedade em atender o celular, em ver quem está ligando, preocupada com o que está acontecendo em casa, na família, no trabalho. A pessoa ela nem desliga o celular, que é uma falta de respeito. Ou deixa o celular no modo não perturbe, no modo avião, para não incomodar ninguém, não tirar a atenção do pregador, ou atrapalhar ela mesma. Mas às vezes a pessoa ela é desse jeito, ela é inquieta, né? Às vezes a pessoa ela tira um dia de folga do serviço, mas ela não descansa, ela já está pensando no outro dia. É uma pessoa que vive afobada, preocupada com as coisas. E não podemos ser assim, porque nós que servimos a Deus, nós temos um Deus que cuida de nós, né? Inclusive até o apóstolo Pedro, ele, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, né? O apóstolo Pedro, ele até diz, lá no versículo 7, capítulo 5, versículo 7, diz assim, ó: lançai sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Então, nós que servimos a Deus, nós temos que entender, meu amigo e minha amiga, que existe um Deus que está cuidando de nós. Nós devemos fazer nossa parte, trabalhar, correr atrás dos nossos objetivos, mas deixar que Deus tome o controle de tudo. Tem pessoas que ela é muito preocupada, ela é muito desesperada, ela age atrás do desespero. O que acontece? O diabo se aproveita. A pessoa ela acaba sofrendo coisas antecipadamente, sem precisão. Às vezes o diabo acaba criando na mente da pessoa coisas que não estão acontecendo, coisas que não vão acontecer, né? Que não vão acontecer, mas a pessoa acaba imaginando coisas, sofrendo coisas que não precisava. E isso pode causar um problema de saúde, porque tem pessoas que por causa da ansiedade exagerada, ela sofre dores de cabeça, ela sofre fadiga, o coração começa a dar aquela batedeira forte. Às vezes a pessoa depende de remédio para poder dormir à noite, né? Ela toma remédio controlado. E tudo isso, meu amigo e minha amiga, existe um mal por trás, que está se aproveitando do excesso de ansiedade para poder agir. Então, você que é uma pessoa de Deus, domine sobre esse sentimento. Peça ao Espírito Santo ajuda, confie em Deus, né? No versículo 7 ele fala, ó, de novo, vou falar para você, ó: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado, ele cuida de vocês. Ou seja, Jesus até em Mateus 6, né? Ele até falou isso. Ele fez até uma comparação com os passarinhos, né? Que os passarinhos, hoje eles estão vivos, eles comem, eles não semeiam, não trabalham, eles comem, e amanhã eles são mortos. E Jesus ele falou isso, e vocês valem muito mais do que eles. Né? Eu falava num culto a qual eu preguei essa mensagem, que Jesus ele não morreu na cruz por causa de passarinho. Jesus não morreu na cruz por causa de bicho nenhum. Jesus morreu na cruz pela humanidade, por aqueles que iriam crer no seu nome, por aqueles que um dia iriam aceitar ele como Salvador, iriam entregar a vida para ele. Jesus morreu pela humanidade. Jesus fez o homem imagem, aliás, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus não fez o animal
a sua imagem e semelhança. Deus não fez o passarinho, né? Jesus não morreu na cruz por causa de um passarinho. Jesus morreu na cruz por causa da humanidade. Então, Jesus ele até diz que se ele cuida de um passarinho, e ele fala em Mateus 6, ele vai cuidar muito mais de mim e de você. Então, meu amigo e minha amiga, não fica preocupado com as coisas. Deixa as coisas acontecer ao seu tempo, no controle do Senhor. No versículo 6 de 1 Pedro 5, ó, ele diz assim, ó, olha lá, no versículo 6 agora. Portanto, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que ele em tempo oportuno o exalte. Ou seja, tem uma tradução mais antiga que fala, para que ele ao seu próprio tempo vos exalte. Ou seja, tem coisas, meu amigo e minha amiga, que estão no controle de Deus. Você deve correr atrás do seu interesse, fazer sua parte, lutar pelo seu objetivo, mas tem coisas que estão no controle e na direção de Deus. E a gente que serve a Deus, a gente que somos de Deus, nós temos que aprender a compreender isso. Tá? E se você ainda não serve a Deus, passe você a servir, entregar a sua vida para Ele e também lançar toda a sua ansiedade sobre Ele e deixar que Ele cuida de você. As coisas vão seguir o seu propósito, as coisas vão seguir o seu curso. Deus está cuidando de tudo. Se você está vivo hoje, se você amanheceu vivo, porque Deus permitiu. Se as coisas estão acontecendo na sua vida, porque Deus está permitindo acontecer, momentos às vezes difíceis que você passa, você que serve a Deus, que Deus esteja permitindo, mas fica tranquilo que esse momento vai passar. Né? Deus está no controle. Então a Bíblia diz, se humilhe, seja humilde, continue aos pés de Cristo, seja uma pessoa humilde diante dele, que as coisas vão seguir o seu propósito no tempo que Deus tem determinado. Não é do jeito que eu acho, não é do jeito que você acha, não é do jeito que a gente pensa, né? Mas é do jeito que Deus tem planejado para aqueles que o servem. Olha para você ver em Mateus, capítulo 6, versículo 27, eu vou ler na tradução da Nova Bíblia Viva, tá? A tradução mais antiga está diferente. Mas na Nova Bíblia Viva, está desse jeito. Ó. Olha lá para você ver, que coisa linda. Que palavra maravilhosa, né? 27, olha para você ver que palavra linda. Ó. 27. Olha o que Jesus falou em Mateus 6, 27. Ele estava falando para um povo ansioso. Um povo que era preocupado com o que haver de comer, com o que haver de vestir, como será o dia de amanhã. Jesus ele até disse que os gentios procuram isso, mas a gente que serve a Deus não deve ser assim. Quem que são os gentios? São as pessoas que não são de Deus ainda, as pessoas lá do mundo. Eles vivem correndo atrás dos seus objetivos, desesperado, na correria, né, esperando as coisas para ontem. Mas eu e você que somos de Deus, nós não podemos ser assim. Porque nós temos um Deus que está na direção de tudo. Né? No Mateus 6,33 ele até diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, é o que eu sempre falo, quando você busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas vão ser incluídas num pacote. A verdade é essa. Tem cristão que ainda não entendeu isso. E se ela se preocupa com as coisas de Deus em primeiro lugar, tudo vai seguir o propósito. Tudo vai ser incluído no pacote. Casamento, saúde, financeiro, enfim, tudo vai ser colocado no pacote. Olha o versículo 27 de Mateus 6, ó. Diz assim, será que vocês, com toda a preocupação juntas, com todas as preocupações juntas, poderão acrescentar a um único momento da vida de vocês? Na tradução mais antiga está ansiedade, tá? Mas é a mesma coisa. Mateus 6, 27.
Jesus, ele disse que por mais que você seja ansioso, Mateus 6:27, eu repito, por mais que você seja ansioso, meu amigo e minha amiga, você não vai poder acrescentar nada na sua vida. Tem coisas que vão acontecer, vão seguir o seu curso natural. Por exemplo, eu mesmo, eu estava olhando esses dias no meu RG, quando eu tinha os meus 17 anos, eu tinha a cara lisinha, não tinha barba, eu era magro, né? eu era magro, eu tinha a cara lisinha, garoto. Hoje, aí eu olho o meu RG atual, nem parece a mesma pessoa, mas é. Ou seja, hoje eu estou com os meus 41 anos, então a coisa vai seguir o seu propósito. Por mais que a pessoa não queira que aconteça certas coisas, tudo vai seguir o seu propósito. Tudo vai seguir. O ser humano, ele nasce, cresce, envelhece, morre. Às vezes vão antes de envelhecer, mas tudo vai acontecer segundo o propósito de Deus. Então não adianta você ficar preocupado, ansioso, o que vai ser de amanhã. Viva o hoje. Deixe que amanhã Deus cuida de você e da sua vida. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima, se Deus, Ele assim, Ele me permitir.